Dragon Ball Daima terminou e a gente ficou sem entender nada. Será que é canônico? Será que não é? O que vai acontecer com o Super? São perguntas que o universo nos manda e a gente vai ter que descobrir agora, porra. Exatamente, Dragon Ball Daima acabou sendo a última obra em vida de papai Akira Toriyama. Que descanse em paz. E quando acabou o desenho, fez 1 ano da morte do Akira. Bem na época do último episódio, é quando o papai Akira completa 1 ano de sua passagem para o Vasco, com todo respeito. A questão, irmão, é que beleza, o Daima veio e a galera falou, não, porque é canônico. Daima é canônico, o Daima vai canonizar e os caralho. E eu falava sempre pra galera o seguinte, calma aí, canônico, beleza, é oficial. Separem oficial de canônico, não todo mundo não, porque é canônico sim, porque eu ouvi dizer que teve a entrevista do Akira e não sei o que, e tinha um monte de gente falando que era canônico. Eu nunca considerei o Daima canônico, eu considerei ele oficial. Ou seja, como assim oficial? Oficial é quando a obra vale de fato, a obra existe no universo Dragon Ball, só que não faz parte da história em si de Dragon Ball, tá entendendo? A história mesmo de Dragon Ball. O problema é que, beleza, Daima foi feito pelo Akira, e se foi feito pelo Akira, ele é mais canônico do que o Super. Isso é um fato que todo mundo sabe, e é só tu pensar um pouco do que o Daima, se foi feito pela mão do próprio Akira, ele teve a ideia de tudo que aconteceu ali, é muito mais canônico do que o Super, onde boa parte do Super é feito pelo Toyotaro, inclusive que tá fazendo ainda o Super voltou agora, que está uma bosta. Eu já fiz um vídeo sobre isso, assiste o vídeo lá que o último episódio de Dragon Ball, a volta de Dragon Ball, mano, pelo amor de Deus, tá uma merda. Eu espero que volte logo pra história e saia dessa questão de super-herói de lavar roupa, porra, pelo amor de Deus. Mas como The Life is Not Strawberry, obviamente o Daima acabou, mas acabou, não entregou nada. E o problema maior do Daima foi dado no final dele mesmo, onde ficou aberto o final, e assim, o Daima era pra ser o seguinte, o maior mistério dele era como ele vai ligar Daima, Z e Super. Como a gente vai conectar essas merdas? O Daima tinha um papel de entrar com uma história ali no meio entre o Super e o Z, e aí fazer aquilo tudo fazer sentido. Ele tinha que inventar alguma coisa. Agora, como é que ele vai conectar? O problema era do Akira, né? Como o Akira foi pro Vasco, ele deixou o problema pra galera que continuou fazendo Dragon Ball. E a galera de Dragon Ball não conseguiu fazer porcaria nenhuma. Porque Dragon Ball Daima, como eu falei, acabou aberto. E um bem aberto bem... safada, tá ligado? Bem abertinha ela. Deixa de se safar. E ela tá bem abertinha, sim. A questão é que assim, ó, lembrem comigo como acabou o Daima. O Daima acabou com o Goku e a galera dele encontrando mais 2 olhos mágicos lá, que é o olho terciano, um olho tão forte, mas tão forte que precisou do Super Saiyajin 3 do Vegeta, Super Saiyajin 4 do Goku, protagonismo, 3 macumbada, 4 galinhas e os caralho, pra poder simplesmente vencer esse cara. Fora um desejinho da esfera do dragão no meio, senão eles não venceriam. Então o poder desse olho que deu ao rei dos demônios Goma naquele momento foi tão forte, mas tão forte que ninguém conseguia parar esse cara, ele tava muito forte. E simplesmente o Goku e a galera encontram mais 2 olhos desse. Se um já deu problema, imagina mais 2. Qualquer um que pegar esse olho vira um deus, cara. O bicho fica muito forte. Mas não é só isso não. Tu achou que tava ruim? Agora piora a situação. Já que no Daima, desde quase o início dele, foi nos apresentado insetos. Esses insetos que são insetos de cura, tem inseto pra pele, tem inseto pra tudo, papai. Até pra crescer o mango. O problema é que nos apresentaram um outro inseto ainda mais pica. O inseto da fusão. E tu sabe que fã de Dragon Ball e fusão, papai? A gente ouve fusão, já fica molhadinho. Ai, já tô todo eu aqui, ó. Por quê? Tu ouve fusão, tu já pensa, meu amor de Deus, vai vir muita fusão por aí. Então, todo o episódio a gente quer uma fusão. Lançou Dragon Ball, tem que ter fusão, do início ao fim. Se pudesse ter fusão do primeiro episódio até o último, foi de Dragon Ball, ia querer fusão do início até o final. Fusão de todo mundo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre todas as fusões oficiais no mundo universo Dragon Ball. Mano, em jogo, em anime, em tudo. Tá tudo no vídeo lá, assiste que tu vai gostar pra caralho. O ponto é que, beleza, nos apresentaram uma fusão, mas não é qualquer fusão, não. É fusão tripla, papai. É suruba. O bagulho é um no outro, se abraçando. É 3 com 4, 4 com 5. E aí já veio uma ideia na cabeça, meu Deus do céu. Agora o Goku e o Vegeta vão se fundir. E vão se fundir com o Gohan. Aí agora a coisa vai ficar maravilhosa. Gohan, papai. E o Gohan nem apareceu no Daima. A fusão não apareceu no Daima. Ninguém apareceu no Daima, porra. Ninguém. Só terceiro olho.
porra. Mas aí tu pensa o seguinte, beleza, não apareceu, porque vai ter uma segunda temporada, óbvio que vai ter uma segunda temporada. Mano, eu vou te falar a verdade, provavelmente não tem uma segunda. Eu acho que vai ter, beleza? O meu instinto Saiyajin aqui, de 10 anos que eu completo esse ano, falando de animes, Dragon Ball, Naruto e os caralho, eu sinto que pode ter sim uma segunda temporada, já que a primeira temporada de Daima terminou em aberto e não conectou nenhum anime nem nada, não conectaram nada. Terminou pior do que o GT. O GT terminou melhor do que o Daima. E a galera fala mal pra caralho do GT. E o do Daima é meu queridinho, né? Também é meu queridinho. O ponto é que realmente o GT terminou melhor. O GT fechou. Daima não fechou. Só que tem uma opção aqui. Sim, uma segunda temporada pode existir? Pode. Mas o que é mais certo que pode existir é um filme do Daima. E é aí que o Dragon Ball adora fazer. A Toei ama um filmezinho, papai. Assim como nós fãs de Dragon Ball não podemos ouvir Fusão, que ficamos todos molhadinhos, a Toei não pode ouvir falar de filme que ela já fica com o negócio duraço. Ela já vem bolada por quê? Porque filme dá dinheiro rápido. Não é uma série que dá trabalho pra galera. Eles montam um filme, podem fazer em CGI. Porque já lançaram um filme Dragon Ball Super Hero em CGI e a galera aceitou, como eu falei pra vocês lá muitos anos atrás. Se a galera aceitar esse filme, acabou-se. Vai ser só no nosso rabo CGI em cima de CGI. CGI, entre aspas, é mais fácil de fazer do que a animação no papel aqui, pai. Um papel que eu digo na mão, tá ligado? Animação 2D. Então a possibilidade do Daima ter um filme é muito maior do que ter uma segunda temporada, mas as duas têm uma chance legal de ter. Mas até aí tudo bem, mais um filmezinho de segunda temporada pra fechar a coisa. A questão é que tá, beleza, vai fechar, mas vai encaixar como? Como o Daima vai encaixar dentro de tudo isso? Velho, porque assim, ó, se tu for lembrar, o Daima apresentou várias coisas novas, assim como o GT apresentou. Tecnicamente, o Daima e o GT apresentaram quase as mesmas coisas. Coisas novas ali, pá, Super Saiyajin 4. O Vegeta não teve o Super Saiyajin 4, mas teve o 3. O Goku teve o 4 diferente, aquela coisa toda. Então, oficialmente, no mundo do Dragon Ball, a gente tem 2 Super Saiyajin 4 do Goku, fora os outros milhões de Super Saiyajin 4 que tem no Super Heroes, caralho. Tanto que nessa questão do Super Saiyajin 4, o próprio Goku fala, mano. O Goku fala o seguinte, olha que eu vou te mostrar a cena do Goku, onde piora ainda mais a situação do Daima, fazendo com que ele se encaixe ainda menos no Z. Mano, porque eles fizeram... Akira, por que tu fez isso, pai? Tu queria apagar o Z também? Pois saca só o diálogo do Goku e do Vegeta no final do Daima, saca só. Vegeta falou o seguinte, estava escondendo aquela transformação de mim, seu arrombado. E o Goku falou o seguinte pra ele, está falando do Super Saiyajin 4? Onde o Goku continua. Bu era muito forte, então treinei muito depois da luta com ele. Mas não sabia que daria certo. Ou seja, aqui deu a merda toda. Sabe por que deu a bagaça, mano? Porque assim, ó, se o Goku tivesse recebido aquela transformação do nada do Neva, tipo, o Neva jogou um poder nele, jogou um raio Blitz, tá ligado? O que é raio Blitz, né, mano? É o raio da lua, que faz com que o Saiyajin se transforme no Zaru. E o raio Blitz foi o que precisou para o Goku e o Vegeta se transformarem no Super Saiyajin 4 lá no GT. Questão aqui, beleza, se o Neva jogasse um Blitz nele, se o Neva desse uma mamada nele, se o Neva jogasse desperta, pai, e o cara desperta o Goku, mas não importa, qualquer coisa, mas se tivesse relação com magia, que era o que a galera tava achando que ia ter, magia, o Goku Super Saiyajin 4 precisaria de magia para se transformar no Super Saiyajin 4, e assim até poderia ter uma nova saga do Daima, e uma explicação, ou no Super também, de como do porquê o Goku não se transformou no Super Saiyajin 4, mas porque ele precisava de magia. E aí, para ele poder se transformar no Super Saiyajin 4, eles voltam para o Makai ainda no Super, lá no Super, e aí sim eles passam a usar de novo o Super Saiyajin 4 depois de um treinamento com magia. Essa é uma teoria muito foda que eu já falei aqui no canal, inclusive de um dos membros aqui do canal, então seja membro, porque o teu comentário tem prioridade de virar vídeo aqui também, e tu vai estar apoiando a gente a continuar o trabalho e alimentar a criançada. Os burguelos estão passando fome, pô. Mas é aqui que tá a cagada toda. Se eles não fizessem isso, o fato do Goku se transformar no Super Saiyajin 4 simplesmente teria várias explicações do porquê ele não se transformou, mas assim ele diz que treinou para isso, e ele até tinha um certo conhecimento desse Super Saiyajin 4, é o que ele dá a entender, ele meio que sabia que poderia fazer isso. A questão é que ele não sabia se estaria certo, porque ele estava treinando ainda. Por que, Akira? Porra. Com essa fala do Goku, abriu as portas do inferno. Sim, pai, the hell is not. Is my. Is motherfucker.
Por quê, pai? Simplesmente, a partir desse momento a galera começou a teorizar das possibilidades da linha do tempo de Dragon Ball. Como o Dragon Ball já tem uma linha do tempo um pouquinho modificada, porque eu acredito e vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o fato de que a linha do tempo original de Dragon Ball é a linha do tempo do Trunks do futuro. Exatamente, a linha original de Dragon Ball é a linha do Trunks do futuro, isso aqui é uma teoria, tá? Como ali deu merda, o Trunks veio para a segunda linha do tempo e criou a que a gente assiste, mas a original seria do Trunks, não deu certo ela, o Trunks veio para arrumar a outra, e aí a outra deu certo e continuou. O ponto é que com essa linha do tempo do Trunks, abriu a questão de Dragon Ball de ter várias linhas do tempo e tem outras, tanto que o Trunks, que é a linha do tempo original de Dragon Ball, entre aspas, dessa teoria, que é a linha do Trunks, não existe mais. Ele foi para outra linha do tempo ainda, o Trunks está em outra, numa terceira linha do tempo, tá entendendo? Então no Dragon Ball Super mesmo, começou a trabalhar com isso lá na saga Black das linhas do tempo. O ponto é que agora, com isso, a gente pode abrir mais linhas do tempo em Dragon Ball, onde tem várias imagens da árvore genealógica, a árvore de segmento da linha do tempo de Dragon Ball. Primeiramente essa aqui que é a mais oficial, digamos assim, que a galera tá falando. A gente tem um Dragon Ball clássico, original, Dragon Ball mesmo, mangá, sai pro Daima, uma linha do tempo, sai pro Super, outra linha do tempo, e sai pro GT, outra linha do tempo. E se tu for ver, faz muito sentido, porque todas começam a partir da saga Buu. Depois da Buu, todas essas vêm. E isso faz com que sejam linhas do tempo alternativas do que aconteceria se cada uma delas existisse. Por exemplo, no GT, simplesmente o tempo passou, ninguém incomodou eles até chegar lá o Baby e tudo mais, tá entendendo? E aí depois do Baby veio o dragão, papapá, e o Goku foi descansar. E aí a linha do tempo do GT é a que mais longe foi até agora, porque passou anos, e a partir desses anos, depois mais anos ainda lá com Tratataraneto do Goku, que é o Goku Júnior, e o Vegeta Júnior, que é o do Vegeta. Já no caso do Super, depois do Majin Buu veio o Bills, e depois do Bills veio todo mundo, o Moro, Granola, o Gaz, e todo mundo que apareceu depois disso aí. A galera começou a crescer, e agora que o Super se encaixou no GT. Pois se tu for ver agora, o Super tá muito próximo do início do GT. Então o Super continuou, e é meio que o Super é o interlúdio e não foi contado, é a parte do tempo que não foi contada entre a saga Majin Buu e a saga GT. O Super conta isso pra gente, tá entendendo? Já o Daima ele meio que foge totalmente, porque é muito fácil, se for pensar, quase muito fácil, ligar o Super e o GT. Ainda dá pra ligar, porque o GT passa muito tempo e o Super tá ali no meio, então dá pra encaixar. Até que dá mais ou menos, a gente briga um pouco, mas dá. Só que o Daima, não, o Daima depois do Majin Buu, eles vão pro Makai e acontece a saga Daima. Então são linhas do tempo alternativa, essa é a melhor explicação que a gente pode ter para o Dragon Ball no momento. Isso eu digo universo oficial do Dragon Ball, porque canonicamente eu não considero o Daima canônico, eu considero o Super, porque o Super continua a história normal e até agora está sendo feito, então a partir do momento que eles não baterem o martelo, ainda não é canônico o Daima, que se canonizar o Daima, provavelmente descanonizaria o Super ou criaria uma nova linha do tempo, como eu tô falando aqui. A galera também pirou aqui em Dragon Ball nessa linha do tempo, onde tem o Dragon Ball clássico, né, o Dragon Ball primeiro, depois vem o Z, depois aqui começa a ramificar. Do Z sai alguns filmes para cima, uns filmes para baixo, sai o Daima para um lado, sai o GT para o outro, sai o Dragon Ball lá, que é os Xenoverse, tudo sai para um outro lado aqui, depois sai o Super, depois vem o Dragon Ball Heroes, depois o Super do Broly e depois o Super Heroes lá na frente. Então isso se encaixa no universo Dragon Ball, isso funciona também legal, tá ligado? Vai separando as linhas do tempo e fica bom assim também. Se tu for pensar, assim faz muito sentido, mano. Uma outra linha do tempo aqui que é um pouco mais complexa, tem mais coisas, é o seguinte, sai do clássico mangá, vem para um clássico anime, depois tem o Daima se tu escolher, depois vem o Super se tu escolher, depois o GT se tu escolher, e depois o Z se tu escolher. Pode escolher o que tu quiser. Não faz muito sentido o Z e o Ball tá junto, porque na verdade o Dragon Ball Z não existe. Dragon Ball Z é Dragon Ball, ele só é Z no anime, tá bom? E uma outra linha do tempo é essa aqui, ó. A gente tem o Dragon Ball clássico e o Dragon Ball Z, né, que são os primeiros. O Daima tá depois dos dois. E depois a gente vai ter uma outra linha do tempo, que é de continuidade, alternativa. Que sai do Dragon Ball clássico, vai pro Dragon Ball Z, né, eles botaram o Kai aqui, mas é o Z normal. Depois vai pra Batalha dos Deuses, vai pro Freeza. Depois Torneio do Poder. Dentro do Torneio do Poder a gente vai pro Broly. Depois do Broly a gente vai pro Super Hero. Também dá, fica legal. Mas é um fato que ainda é um mistério tudo isso, e é muito bom teorizar
teorizar em cima. O ponto é que, obviamente, mano, a fanbase de Dragon Ball não existe fanbase mais maluca e mais complexada com a história de Dragon Ball do que a fanbase de Dragon Ball. E o que é irônico é que Dragon Ball nunca se propôs a ter uma história muito complexa. Ele sempre fez uma história básica. Uma história muito básica. O que tem mais complexo em Dragon Ball é a linha do tempo do Trunks, a única coisa mais complexa aí. Só que os fãs de Dragon Ball são muito malucos com essa questão de linha do tempo. Quase em nenhum outro anime a galera se pira muito nisso. Mas em Dragon Ball, a galera fica muito bitolada com se é canônico, se não é canônico, se é oficial, se não é oficial. Eu não sei por que isso acontece. Eu acredito que é pelo fato de Dragon Ball ter tido muitas alternativas aqui, muitas criações de fã, onde na época a gente não sabia diferenciar se o Super Saiyajin 5 do Goku, que foi desenhado por qualquer cara arrombado na internet, era oficial ou não. Criou na nossa mente essa questão de verificar se é canônico. E isso aconteceu muito em Dragon Ball. Antigamente a gente não sabia se tinham 5, se tinham 4, se tinham 3, a gente ia descobrindo aos poucos. E essa cultura ficou nos fãs de Dragon Ball de tentar ver se era verdade, de tentar entender a linha do tempo, de tentar ver se é canônico ou não, se é oficial ou não, pra gente poder acreditar e comprar bonequinho depois. Mas qual é a tua opinião? Deixa nos comentários, não esquece, seja membro do canal pra participar e apoiar o canal aqui, alimentar a criançada, ou se não, faz tua pergunta, pix.gg vai estar ajudando o canal a continuar. Eu preciso muito da ajuda de vocês, isso é essencial para o criador de conteúdo e também vai estar participando dos vídeos aqui do canal de perguntas e respostas, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo. Fui! Alô, galera de cowboy.